Olha, eu sei que cinema e animes parecem duas coisas que realmente não tem nenhuma relação uma com a outra, tá? Mas é só a gente procurar bem pra gente achar as referências. Não, e sim, eu tô falando na tela grande mesmo, tá bom? No cinema. Muitas das inspirações de grandes filmes, sabe, até clássicos que a gente tem por aí, saíram das animações japonesas. E os diretores geralmente admitem isso sem nenhum problema. Agora você quer exemplo? Então vem comigo aí que eu vou te mostrar. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. E galera, não é de hoje que os animes eles cresceram demais em importância na indústria e passaram sim a influenciar outras obras. E não é uma coisa só interna não que eu tô falando, sabe, de um anime influenciando o outro. Isso já saiu da bolha. Chegou a outras mídias e isso inclui os filmes de Hollywood, sabe, a indústria americana do cinema. É só você procurar que você já vai encontrar as influências. Seja numa cena de ação, de repente, num take bem característico, sabe? Ou até nos enredos de ficção, sabe? Que há uns bons anos aí começaram a beber bastante de fontes orientais, né? Principalmente esses filmes aí que são cabeçudos, sabe? Que lidam com questões filosóficas, enfim, tudo mais. Agora se liga que eu separei aqui alguns exemplos que você pode até não ter feito a ligação quando você viu o filme, mas dá sim pra reparar claramente a influência dos animes, saca só. Poder Sem Limites e Akira. Akira é um clássico dos animes, né? De uma gangue aí de motoqueiros que tem um amigo de infância sequestrado. E esse amigo ele desenvolveu poderes de telecinese e por isso eles querem fazer testes e experimentos com ele. E é como se esse amigo ele fosse protagonista de Poder Sem Limites, né? Um filme que lembra muito o anime em várias cenas, até o diretor, né, que é o Josh Trank, ele confirmou que rolou mesmo a influência. E tá bem óbvio. Cisne Negro e Perfect Blue. Galera, Perfect Blue é um anime sobre uma celebridade japonesa que é a Mima Iwao. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Enfim, e ela começa uma carreira de atriz e isso faz com que ela acabe caindo numa espiral assim de problemas, né, vamos dizer, dentro da própria mente. E isso lembra demais a história de Cisne Negro, né, que foi um filme de Darren Aronofsky com a Natalie Portman, né? E tudo indica que não é coincidência, já que antes de lançar o filme, o cineasta ele comprou os direitos do anime. Her e Chobits. Eu imagino que você conhece a história de Her, se não, vou te dar uma leve sinopse aqui, que é onde o Joaquin Phoenix ele vive um escritor, né, que acaba se apaixonando pela sua assistente digital. Enfim, eu sei que é uma loucura, mas é mais ou menos isso. O que você talvez não saiba é que essa é mais ou menos a história de Chobits, né? Que é um anime onde o computador ele é colocado em uma espécie de robô de interface humana, né? E essa interface ela vai ganhando emoções, fazendo com que um cara se apaixone por ela. Bom, elas são parecidas, não são? Círculos de Fogo e Neon Genesis Evangelion. Robôs gigantes batendo em monstros de outra dimensão. Eu poderia muito bem estar falando de Neon Genesis Evangelion, né? Mas também eu tô falando de Círculo de Fogo. Um filme que foi claramente inspirado nesse anime clássico aí que a gente tem. E o mais legal é que o Guilherme Del Toro, ele não nega isso. Né? É claro que ele viu o Evangelho e pensou em contar a história de um jeito diferente, vamos dizer, né? O visual do filme, ele impressiona demais, é claro, mas eu vou te falar. Se você quer uma história mais casca grossa, vai no anime que não tem erro. A Origem e Páprica. Com certeza você já deve ter visto esse filme, A Origem, né? Que é um clássico moderno aí do Christopher Nolan, onde o Leonardo DiCaprio e uma equipe eles tentam implantar ideias na mente das pessoas através dos sonhos delas. Isso não é um conceito assim tão distante de um anime chamado Páprica, que mostra máquinas sendo usadas para entrar no sonho das pessoas e os problemas que rolam quando uma dessas máquinas é roubada. Só pra você ter uma ideia, até o Nolan, que ele é uma pessoa famosa assim por ser um cara meio duro, sabe, meio inflexível com as palavras, ele admitiu que assistiu Páprica e elogiou o anime. Matrix e Ghost in the Shell. Será que alguém ainda tinha dúvidas de que Matrix é um filhote de Ghost in the Shell? Sim, porque o anime ele é mais velho. Pode não parecer por não ter uma semelhança direta, mas são duas histórias com uma pegada de cyberpunk, né? Transferência de consciência para máquinas, e assim, uma porrada de questões filosóficas sobre alma, livre-arbítrio e, enfim, essas coisas do tipo. Se você é fã de um, bom, a chance de gostar do outro é basicamente enorme. Fúria de Titãs e Cavaleiro do Zodíaco. A mitologia grega é só o primeiro ponto de semelhança entre Fúria de Titãs e Cavaleiro do Zodíaco. O diretor do filme, galera, ele confirmou que as armaduras usadas pelos deuses são inspiradas nas armaduras dos Cavaleiros de Atena. E mais do que isso, olha que maneiro, galera, o Masami Kurumada, que é o criador do anime, ele foi contratado para ajudar a criar os pôsteres do filme no Japão. Olha que maneiro. É aí que vem a questão, né? Bem que o live action do Cavaleiro do Zodíaco podia aprender com isso, né? Avatar e Estúdio Ghibli. O Avatar, de James Cameron, é o filme com a maior bilheteria da história do cinema. E ele traz influência não só de um anime, mas de um estúdio de animações japoneses inteiro, que é o famoso estúdio Ghibli. As florestas de Pandora, onde vivem os naves, enfim, você sabe disso,
são visualmente muito parecidos com as florestas do Japão em Princesa Mononoke. E sabe aquelas ilhas que são suspensas no ar? Pois é, claramente ele tirou aquilo de O Castelo no Céu, que é uma outra animação clássica também Ghibli. A semelhança é tão grande que o próprio James Cameron já admitiu que se inspirou nos animes do Hayao Miyazaki mesmo, tá? E, enfim, não tem como não se inspirar. O Homem de Aço e Birdie the Mighty. Muita gente lembrou de Dragon Ball quando viu aquela luta final entre o Superman e o General Zod lá no filme do Homem de Aço. Mas o Zack Snyder revelou que se inspirou em um outro anime para aquelas cenas. Foi Birdie the Mighty. E Birdie the Mighty conta a história de um policial intergaláctico que vai parar no corpo de uma jovem terráquea. Se vocês verem as cenas de luta desse anime, vai vir na hora na sua cabeça aí aquela porradaria comendo solta, né, entre os kryptonianos e, enfim, Metrópolis sendo destruída no meio desse caos todo e, enfim. Creed 3, Dragon Ball Z e Naruto. Galera, o Michael B. Jordan, ele é muito fã de animes clássicos como Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, enfim, outros, né, principalmente de lutas. Basicamente, o que Michael B. Jordan fez foi trazer esse estilo de luta pros filmes, né? Pro filme sobre boxe. A visão do próprio personagem, sabe? Os pensamentos são bem a forma como as lutas normalmente acontecem em um anime shonen. E isso pode até mudar a forma como as lutas são mostradas nos cinemas, como a influência direta dos animes. O que pra mim é fantástico. Quanto mais anime nos cinemas, melhor. Mas agora é pra você. Você lembra de mais algum filme que teve inspiração em anime que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês. E uou, olha essa bola que apareceu aqui do nada. Enfim, é um presente pra você, tá vendo? Clica nela. Olha que coisa legal que acontece. Você se inscreve no canal. E eu sei que você quer fazer parte do Ei Nerd, da comunidade do Ei Nerd, que é uma comunidade linda. E você entrando nela, nossa, fica mais linda ainda. Uau! E aproveita e clica no sininho que você vai ser notificado quando os nossos próximos vídeos forem lançados. Ah, e aliás, te vejo lá. Fui.